Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com o Murilo Grosch, treinador de corrida e corredor, e hoje a gente vai comentar os comentários dos nossos Reels ao longo de 2024. Você tá falando assim, 2026 vai falar de 2024, a ideia era pegar os principais comentários, mas a gente começou a pegar e deu muita coisa. Então a gente vai fazer um episódio sobre 2024 e no futuro próximo, principalmente se vocês gostarem desse formato, a gente vai fazer um de 2025. O legal aqui, gente, por que é legal você ouvir este episódio até o final? A gente vai falar sobre tênis de placa de carbono, vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos de convidados que vieram aqui, prometeram que no futuro iriam fazer outros desafios, estão fazendo esses desafios agora. Então tem muita coisa aqui, na verdade, a gente vai fazer um formato em que a gente vai abordar vários temas da corrida num episódio só. Tudo bem, Murilo? Como é que tá? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente com vocês aqui hoje. Vai ser um episódio diferente, um episódio, acho que bem dinâmico, né? A gente vai tratar de vários temas distintos entre eles, né? Então, vai ser ali um bate-bola sobre diferentes pontos. A gente, né, o André sempre se preocupa bastante em responder os comentários ali dos nossos ouvintes no nosso Instagram, mas é bem provável que muitas vezes que alguém vai lá ler um comentário de um Reels que a gente fez, de repente não lê depois a nossa resposta, né? A própria pessoa que de repente escreveu o comentário, de repente não acompanhou a nossa resposta, e aquelas outras pessoas que também vão lá para ler os comentários depois de uma semana, por exemplo, não entram, não voltam lá para ver o que foi dito ali pelo quilômetro 41 a respeito daquela pergunta, daquele questionamento, daquele comentário que foi feito. Então, hoje a gente vai trazer ali alguns pontos que foram interessantes ao longo do ano de 2024. Muito bom. Então vamos começar aqui sobre um Reel, esse fui eu que fiz, se eu não me engano, sobre overtraining. Uhum. Né? E a gente falou Isso. aqui de sinais de overtraining. Então os sinais aí são vários, né? Então, sensação de que você não consegue se recuperar de um treino ao outro. Então você faz um treino na segunda, faz um treino de recuperação na terça, vai treinar na quarta, você ainda está acabado do treino da segunda. Outro sinal, você terminou o treino e em vez da sua frequência cardíaca voltar ao basal, ela continua lá 100, 120, 100, 120. São vários sinais. Ou você está ficando doente de forma frequente, acima do normal. Claro que não pode ser só overtraining. Pode ser, por exemplo, uma nutrição inadequada, pode ser um sono inadequado, né? A gente sabe que o sistema imunológico ele é multifatorial. E principalmente, assim, quando você está treinando e você está... a gente sabe que o treinamento no curto prazo ele tem um efeito de piorar a performance, mas até um certo ponto. Se você está fazendo um ciclo inteiro, aí você fez um ciclo perfeito em tese, você gabaritou sua planilha, fez treinos que você nunca tinha feito, atingiu paces no treinamento que você nunca atingiu, e de repente você chega lá no dia da prova e tem uma performance muito aquém do que é o esperado, será que não é overtraining? Então são vários, né? Não são só 4. Murilo aí pode complementar outros sinais. Mas o comentário do seguidor Flávio foi sobre lesões repetitivas, né? Então, se é um sinal. E aí, Murilo? É um sinal? Com certeza, André. É um sinal sim, né? O Flávio perguntou aqui sobre as lesões repetitivas e como identificar o overtraining, né? E se essas lesões repetitivas poderiam ser uma forma de identificá-las. E com certeza sim, né? Como você falou, André, o overtraining ele é multifatorial, ele pode, digamos assim, afetar, né, diferentes aspectos do indivíduo, tanto aspectos psicológicos, mentais, quanto aspectos físicos. Então, aquela pessoa que tem uma lesão atrás da outra, que não consegue se recuperar, ou se recupera e logo em seguida já está com uma outra lesão, uma reincidência da mesma lesão, é bem provável também que esse seja um sinal de overtraining, né? Que ela esteja exagerando na carga de treinamento e o corpo dela não esteja sendo eficaz, né, no processo de assimilar essa carga de treinamento e se desenvolver com ela. Então, é sim um sinal de alerta a questão das lesões repetitivas. E aí, lembrando, André, que a gente tem, né, um episódio sobre o tema, né, gravado aí no ano passado, um episódio que, ao meu ver, aí ficou muito bacana sobre o overtraining, onde a gente faz uma distinção também muito importante, né, André? A diferença entre o overtraining e o overreaching, né? Então, aquela fadiga acumulada, uma certa perda de performance ou disposição para os treinos, em certo grau, tudo isso é esperado, né? Porque a gente sabe que pensando em curva de supercompensação, Exatamente. após um estímulo, uma carga de treino
aplicada, seja numa sessão de treino, numa semana, em 2, 3 semanas repetidas de acúmulo de carga de treino, é esperado que a performance do indivíduo caia, né? Se hoje eu faço um treino intervalado, eu sempre faço dou esse exemplo. Se hoje de manhã eu faço um treino intervalado extremamente intenso, vamos por aqui, 10 tiros de 800 metros, por exemplo, e aí eu performo o X. Se eu tentar repetir esse treino à noite, principalmente se eu tiver feito esse treino decentemente, né, e a prescrição tivesse sido feita corretamente, à noite é bem impossível que eu consiga performar da mesma forma, porque há uma fadiga acumulada. Então, Exatamente. isso é totalmente esperado, né? Assim como, André, quando a gente passa ali por um ciclo de treinamento, por exemplo, para uma meia maratona, mas a gente pode usar outras provas como exemplo também, se a gente, no final do processo ali, no último pico de carga de treino, se a gente não tivesse o período de polimento, com aquele período de decréscimo de volume de treino que faz com que a gente se recupere e chegue 100% ali no dia da prova, se a gente terminasse ali, fizesse o pico de treino e no final de semana seguinte já fizesse a prova, é bem provável que a gente não vá performar da forma como a gente gostaria ou como a gente poderia, porque a gente tem essa fadiga acumulada, esse overreaching aconteceu ali. Então, essa distinção é muito importante. Então, o indivíduo se conhecer, ter essa autopercepção do que é uma coisa, do que é a outra, e também em contato de preferência com um profissional da área que vai conseguir acompanhar ali os parâmetros e entender se aquilo é uma resposta natural ou já não é muito importante. Não, com certeza, Murilo. Por coincidência, assim, depois de muito tempo lesionado e meio que voltando e tal, eu finalmente estou encaixando aí, já encaixei uns quase 3 meses de 2 treinos de qualidade, 2 rodagens leves e um treino longo. E eu tô me sentindo cansado, cara. Tô me sentindo cansado. E assim, eu sinto que você faz um treino numa semana, na semana seguinte você tem um treino semelhante com algumas variações. O que eu imaginava? Que a cada semana eu ia melhorar. Não é o que tá acontecendo. Tá difícil pra caramba. Por quê? Porque eu tô acumulando fadiga, né? Por que eu não tô desesperado? Justamente por isso. Porque eu vou correr uma meia maratona em março, eu sei que em algum momento eu vou sair desse momento de incremento de qualidade de volume e vou passar por um período de polimento que espero eu que eu vou ter o meu pico de performance naquele momento, né? Agora eu estou provocando o exercício para que a gente tenha, né, a supercompensação, a gente depende de que o nosso corpo seja provocado, né, de alguma forma. É claro que a gente tem que dosar isso com cuidado, né? E a gente falou também o quanto que o overtraining ele é relativamente raro, né, em corredores amadores. Sim. Talvez cada vez menos raro, mas ainda é raro. A maioria das pessoas está mesmo no contexto de overreaching mesmo. Pode falar a próxima aí, Murilo. Perfeito, André. O próximo é um comentário aqui feito no dia 4 de agosto de 2024. Foi um Reels que, se não me engano, você fez também, falando sobre mantendo a corrida simples, né? Esse eu lembro bem. As pessoas às vezes tendem a complicar a corrida, que é um esporte que a gente tanto defende aqui, né? Que é um esporte democrático, simples, relativamente simples de ser praticado comparado a outros esportes, como, por exemplo, esportes em equipe, que você depende necessariamente de outras pessoas, não que correr em grupo não seja algo prazeroso, estimulante, legal, mas assim, você depende de outras pessoas no esporte em grupo. Você não precisa de outras pessoas. Exato, se você tiver não precisa. E gostar, ótimo. Ótimo. Perfeito. Agora, você não depende das pessoas, você não depende de uma quadra, de um campo, né, de um aluguel de uma quadra de tênis, por exemplo, de equipamentos super sofisticados, super caros. É claro que a gente tem ali os tênis, né, que extremamente caros também. Mas aí, sobre esse Reels, né, a discussão que a gente quer levantar aqui é falar sobre o equilíbrio entre usar tecnologia e manter a simplicidade, né, e reforçar que o principal é correr. Então, a gente vê as pessoas muitas vezes exagerando, né, nessa paranoia de comprar equipamentos cada vez melhores, comprar tênis cada vez melhores, roupas cada vez melhores, a roupa sem costura, a roupa cortada a laser, etc. O tênis com placa, né? Não que a pessoa não possa fazer isso, como a gente sempre fala aqui, cada um sabe do seu poder aquisitivo, se é do seu interesse, a pessoa pode adquirir esses produtos, tá tudo certo. O ponto que a gente sempre traz aqui, né, André, é a questão de que a pessoa tentar terceirizar a melhora da performance dela para equipamentos é um pouco complicado. Muitas vezes a pessoa se preocupa de forma exacerbada com essas questões e acaba não focando naquilo que mais importa, que é o ato de correr com assiduidade, correr com frequência,
seguir a planilha de treino de forma correta? Eu acho que tem esse lado do consumo e a gente já abordou isso em vários momentos, né? E Uhum, eu mesmo sempre falo, tênis de placa, eu adoro. uhum, Eu tenho um que, eu vou confessar que o meu tênis de placa, eu fui correr a São Silvestre e a sola uhum. dele saiu assim. O que que eu fiz? Peguei uma cola de sapateiro, colei a sola de Rolou. volta e hoje eu usei ele para treino. Eu tenho um outro que eu Ficou bom? Ficou bom? pior que ficou, cara. Eu fiquei com medo, mas tá ótimo assim. Eu colei com cuidado, ficou bem bonitinho. E assim, não precisa ser pão duro que nem eu, mas assim, eu tenho um outro, eu tinha um, vou até falar o nome aqui, eu tinha um Vaporfly 3, aí eu fui pra Chicago e Uhum, acabei comprando o 4. Nunca usei o uhum. 4. Vou usar Tá. no dia da prova. O meu Vaporfly 3 eu tenho desde 2023. E Uhum, assim, ele tá inteiraço, assim, tirando a sola que saiu agora. Eu tô usando ele pra treino, em alguns treinos específicos. Hoje eu tinha uns treinos, uns tiros insanos lá, eu resolvi usar. uhum, Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu adoro, cara. Eu acho super legal. Acho que valeu muito a pena eu ter comprado o meu tênis. Agora eu tive um aí, uhum, já fui. Tô indo pra minha. Já corri 3 maratonas, algumas meias maratonas com ele. Então, assim, é o consumo sim, acho que é legal se você pode, se você é, uhum. tem condição. Agora não é necessário. Mas, assim, além do consumo, eu acho que tem um outro lado da simplicidade da corrida que não tem nada a ver com a parte financeira, que é Uhum. o, o que a gente chama assim de às vezes aqueles ganhos marginais. Então assim, a pessoa, eu acordo 40 minutos antes para fazer uma sessão de alongamento e aí eu quero correr com as pessoas que eu gosto de correr lá no parque, que é a meia hora da minha casa. Depois eu Uhum. tenho que comer rápido, uma comida específica, e depois eu tenho que fazer uma sessão de soltura e uma banheira de gelo. E à tarde eu vou fazer Uhum. liberação miofascial, e aí eu tenho pré-treino, intratreino, pós-treino. Perfeito. Tudo isso que eu falei, se você tem tempo, Uhum. se você tem condição financeira, se mas não é a realidade da Certo. maioria dos Uhum. corredores. Eu falo por mim. Na minha realidade como corredor, e eu corro 5 vezes por semana, além dos outros 2 treinos de força, ou seja, faço exercício 6 vezes por semana, isso está incorporado na minha rotina. Hoje mesmo, Uhum. acordei e falei, caramba, eu tenho que ir rápido, porque depois da gravação saí meio na correria, fui Uhum. trotando até a pista, lá na pista dei uma liberação, fiz uma liberação rapidinha ali, corri, falei, caramba, tô atrasado, voltei correndo, cheguei, tomei banho e tô aqui. Então é assim, Uhum. assim, quem tá ouvindo aí Essa é a grande realidade, pode né? até comentar aí se a sua rotina não se parece com isso. Na grande maioria dos dias é assim, né? Então, assim, é, eu acho Se a que sua rotina não é assim, você é um privilegiado, né, privilegiado. André? E assim, Que muitas bom. vezes. E eu não Ó, tô. ótimo. Você não, eu fico feliz por você que sua rotina não é assim. Mas acho que não é. Então, assim, às vezes as pessoas ficam compartilhando rotinas de pré-treino, de intratreino, de pós-treino, de parte social, que às vezes a pessoa pode amedrontar outras pessoas que Sim, estão lá isso que eu olhando e falo. você, pô, eu não tenho essa disponibilidade de tempo, né? Uhum. Então, assim, acho que a simplicidade vai além disso, né? Vai além do consumo. Talvez o equipamento, cara, assim, para quem tem grana, não seja o grande ponto, né? Uhum. Agora, ter 15 suplementos diferentes, a gente sabe, a gente tá devendo um episódio aqui sobre os suplementos que têm evidência e os que não têm evidência. Uhum. A gente já tem alguns aqui, né? Já falamos de proteína, já falamos de creatina, já falamos de carboidrato, que a gente está começando pelos que a gente sabe que tem mesmo, né? Alguma evidência e tudo mais, dependendo do contexto. Mas é isso, acho que a Uhum. simplicidade da corrida vai muito além disso. Ou então, cara, um outro ponto sobre a simplicidade preciso fazer prova direto para falar que eu sou corredor? Não, cara. Você Uhum. tá ali numa limitação, às vezes um pouco uma limitação financeira, você não precisa ter medalha. Se você acorda uma segunda-feira, vai lá, corre e volta para sua casa, você já é corredor, entendeu? Você não Sim. precisa postar a medalha na rede social para ser corredor, né? Então, Uhum. acho E que aí, e o outro lado, desculpa me alongar aqui, mas é porque imagina? realmente é um ponto que me toca muito. Também a simplicidade no sentido de que você não precisa ter uma performance espetacular, você não precisa classificar para Boston, você não precisa nem ser maratonista nem meio maratonista. Se você Uhum. sai de casa, faz atividade física 30 minutos, trote, corre, anda, cara, você é corredor também. Então, assim, Tudo a certo. simplicidade também nesse sentido, né? Hoje,
Eu vi até recentemente alguém falando assim, a corrida ficou chata. Eu até discordo disso, eu não acho que a corrida ficou chata, né? Eu acho que tem muito mais coisa legal do que coisa chata. Mas talvez esse foco um pouco intenso na performance, e falando aqui com alguém que tem essa questão da performance, eu me preocupo com a minha performance, eu gosto, não é que eu me preocupo, eu gosto de buscar performance. Para mim é Você bom. gosta dessa sensação, Eu de gosto buscar dessa sensação superar, do né? desafio. Agora, se você não gosta, tudo certo também, entendeu? Então a simplicidade também nesse sentido. Perfeito, André. E aí foi um Reels, né, André, que teve mais de 20 comentários, né? E para a época é um número altíssimo, né, pra gente. Sim, E a maioria engajou das bem isso aí. pessoas engajou bem, as pessoas falando assim, levanta do sofá, só vai, Exatamente. sensacional, as pessoas aplaudindo, curtindo. Um ou outro comentário, teve 2 ou 3 ouvintes que comentaram, se você só quer correr, realmente funciona. Agora, se você quer performar, alguns investimentos precisam ser feitos, né? E eu acho que não é bem precisa. É claro que ajuda. Se você tem um Facilita. relógio GPS, Facilita. facilita do que um relógio só com cronômetro. Se você tem um tênis com placa, facilita, né? Você corre rápido, quer colocar um tênis com placa para melhorar um pouco mais sua performance, facilita. Mas não é algo necessário, né? Isso é muito Cara, importante. Eu gostei muito do que você falou, que às vezes quando a gente olha, né, uma pessoa, imagina só, uma pessoa que está começando, né? Nós já estamos no universo da corrida há um bom tempo. Agora imagina alguém que está começando a correr agora e está acompanhando lá alguns posts nas redes sociais, começa a ver essas rotinas muito mirabolantes de alguns influenciadores ou de algumas pessoas privilegiadas, e não há nada de errado em relação a isso, ou ver o custo de alguns equipamentos, de alguns calçados, etc., talvez isso afaste a pessoa de um dos esportes que, ao meu ver, é um dos mais democráticos que existem. exatamente. Cara, eu acho que eu já contei essa história aqui. Lá na Expo de Chicago, eu me Uhum, deparei lá com o Garmin 965. Né? O meu é o uhum, 245, eu acho. E aí, uhum. cara, eu já tinha mais ou menos uma intenção de comprar, mas aí cheguei lá, só tinha o branco. Eu falei, putz, cara, não vou comprar aqui, mas vou comprar em outra loja. Aí depois acabei não achando, enfim. Acabei não comprando. Economizei $450 nessa brincadeira, né? Porque aqui no Uhum, Brasil custa uns R$ 7.000, né? Então, mesmo sim. assim, ia ser metade do preço. Aí eu Uhum. voltei e falei, putz, não comprei o Garmin, cara, que eu queria ter comprado, Devia que ter feito. saco. Pergunta se tá fazendo falta. Tô treinando Não. igual, o meu Garmin tá funcionando normalmente, tô acompanhando meus treinos, tenho todas as Uhum. métricas que eu preciso. Ou seja, no fim das contas, na hora ali você vê a tela AMOLED, o relógio bonitão, né? Precisa? Não precisa, né? Eu teria comprado, eu tinha separado o dinheiro para isso, entendeu? Já tinha ido com essa intenção. Teria sido legal? Provavelmente sim. Provavelmente eu ia estar adorando o meu relógio novo. Mas no fim das contas não precisa mesmo. Esse é o grande ponto. Dificilmente eu ia Perfeito, estar André. treinando melhor ou a minha próxima prova eu ia fazer um tempo melhor por conta disso. Com certeza. Bom, Super Halves e o episódio Uhum. relacionado. Então, assim, a gente fez um episódio sobre as Super Halves. A gente fala sempre aqui Uhum. de Major Marathons, que são, né, o que todo mundo fala, né? E eu tenho muita curiosidade e vontade de correr uma Super Half. Deve ser uma Uhum. experiência interessante. Fala um pouquinho aí pra gente, Murilo, sobre a Super Halves. Pra quem não viu o episódio, pra quem não viu o Reel, Uhum. do que se trata. Conta aí pra gente. Legal, André. A gente puxou esse gancho aqui nesse episódio porque houve comentários nesse Reels perguntando quais são as Super Halves, né? Então, primeiro ponto, a gente tem um episódio específico sobre esse tema, vale a pena conferir. As Super Halves, André, nada mais são do que uma série, né? Uma sequência das melhores meias maratonas do mundo, né? Assim como a gente tem as Majors, né? Que por N motivos são majors, né, de organização, de trajeto, etc. Vários pontos são analisados para colocar uma prova nessa categoria de Major Marathon. A gente tem também as Super Halves, então são as melhores meias. É algo muito interessante, né, André? Porque nem todo mundo quer fazer uma maratona, nem todo mundo é tão adepto da maratona ou tem tempo para se dedicar para uma maratona, né? Então, as Super Halves são muito interessantes, né? A gente tem 6 provas, Lisboa, Praga, Berlim, Copenhague, Cardiff e Valença. Então, 6 provas todas na Europa, né? A gente sabe que esse é um dificultador, né? Até porque para você Bastante. completar a sequência e conseguir uma mandala, porque também existe uma mandala da Super Half, se não me engano, você tem 2 anos e meio Ah, ou isso 3 daí para é o que me completar. desanima, cara.
Isso aí desanima muito. Você tem que ir e fazer... Você tem que ser europeu. Ou morar na Exato. Europa. Um brasileiro morando lá, né? Ou, assim, você tem que estar disposto a investir uma grana alta, de repente, numa mesma viagem, fazer 2 provas que tenham data próxima, se você tem disponibilidade de ficar lá, por exemplo, 1 mês, alguma coisa do tipo, para tentar conseguir essa mandala, né? Mas, assim, tirando a mandala de jogo, André, eu acho que são provas que vale bastante a pena pelas cidades, né? Que são todas cidades extremamente turísticas, assim, atrativas para uma viagem para fora, para a Europa. Segundo, que você, por essas provas se enquadrarem nessa categoria de Super Halps, são provas que vão te entregar ali uma experiência muito boa, né, no sentido de uma organização impecável, um trajeto impecável, né, aquela prova nota 5 de 5, né, então é interessante saber, né, quem sabe aí você está programando uma viagem para alguma dessas cidades, tenta alinhar com esse período, aproveita ali também para unir, né, corrida e turismo, como a gente já falou várias vezes aqui no podcast, que é algo super interessante. Eu acho o legal da Super Half é justamente isso que você falou, Murilo. Eu acho que assim, até a Nath, que é uma Nutri que veio aqui no nosso episódio com o Ed, falando que o Ed é vegetariano e é um monstro. Inclusive correu 2 horas e 29 em Valência. Já falei para ele para ele vir aqui. Ele tem acho que 43 anos, vegetariano, correu 2 horas e 29 lá em Valência. Então, tempo para poucos, né? E ela fez um post super legal. Ela correu a primeira maratona dela em Buenos Aires e falou assim: o que não te falam sobre correr uma maratona, né? Então, assim, eu sou fã, eu adoro absolutamente tudo da maratona. Eu gosto do processo, eu gosto da dificuldade, eu gosto do treino, eu gosto do foco que te traz, mas é inegável o peso, a fadiga, o estressor, até em termos de pessoas que estão te acompanhando, então sua família, sua esposa ou seu marido. E de repente a pessoa naquele momento de vida não pode pagar esse preço. E quer fazer uma viagem, correr uma distância desafiadora, né, participar de uma prova icônica, né, bem organizada. Eu acho que para isso a Super Half se encaixa perfeitamente. Só que eu tenho uma grande ressalva e eu arrisco dizer, Murilo, quem sou eu para dizer isso? Que ela não vai tomar a proporção que as majors tomaram, justamente por esses 2 pontos, de ser tudo na Europa. Sim. Eu acho que isso é um erro grave. Deveria ter pelo menos uma prova nos Estados Unidos, ou quem sabe, né? Mundo ideal, cara. Imagina que legal se a gente tivesse uma na América do Norte, uma na América do Sul, uma na Ásia. Talvez, por que não, né? A gente pode sonhar com isso um dia. Uma na África, é uma possibilidade. Né? Uma coisa um pouco mais global mesmo. E que, cara, não precisa ser em 2 anos, né? Que fosse ao longo da vida da pessoa. Porque aí a pessoa consegue se programar. E por fim, cara, eu fico aqui, eu tenho não vou dizer que é um sonho, mas eu acho que seria muito legal se a gente, como país, conseguisse criar um circuito de maratonas e meia maratonas brasileiro. Assim, mas cada prova é de uma empresa. Eu entendo, cara. Mas será que essas empresas não podem se... No Brasil, você tá falando, no Brasil. Tipo assim, sei lá, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, Salvador. Tô falando aqui das cidades grandes, né? Mas não precisa ser necessariamente. Ou cidades que já têm provas já com uma certa tradição. E criar uma mandala brasileira, cara. Imagina que legal que seria isso. Seria muito legal. Acho que todos os organizadores ganhariam com isso, né? Não, exatamente, cara. Mas são várias empresas. Cara, faz um convênio. Você não precisa... Você só se organiza para dividir a mandala. Você não precisa ser a mesma prova, né? A mesma empresa. Cada um continua com as suas respectivas provas, mas cria mandala. Eu acho que seria plenamente possível. E como você falou, acho que é o jogo de ganha-ganha. Todo mundo ia ganhar com isso. Né? Por exemplo, imagina maratonas. A gente tem maratonas. Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, acho que acredito que a maior seja Salvador. Se alguém souber essa informação, pode me dizer aqui alguma coisa do Norte, alguma coisa alguma cidade do Centro-Oeste, sei lá, umas 6 maratonas ao longo do Brasil. Olha que ideia boa aí. Eu acho que seria bem interessante. Com certeza, André. Muito bom, muito bacana. Vamos lá, próximo Reels aqui que a gente destacou. Foi um Reels, André, do dia 19 de agosto de 2024, um Reels que a gente falou sobre o uso da creatina, né, na corrida.
a gente fez esse Reels ali, pensando num episódio que a gente também fez com a Marina Solis, né, nutricionista e parceira nossa, que já tem gravado aí conosco uma série de episódios sobre o tema nutrição. A ideia aqui não é necessariamente falar sobre o uso da creatina em corrida, se bem que a gente pode até dar uma breve explanada, né? A creatina ali como uma substância que não interfere diretamente, né, na performance de endurance, mas uma substância que melhora, por exemplo, a questão de recuperação, de força muscular principalmente, então pode melhorar os seus resultados, né, o seu desempenho no treino de força paralelo à corrida, o que pode levar a algumas melhoras indiretas na sua performance, né? Então, a gente tem um episódio inteiro sobre isso, muito interessante, mas o motivo pelo qual a gente colocou aqui esse Reels é um comentário, eu anotei aqui até Ângela, mas não é Ângela, da Angélica Mondega, o nome dela, que é uma seguidora nossa, que na época, ali, com seus 61 anos, comentou que não faz uso de suplementos e mesmo assim consegue pegar pódio, né? E aí eu entrei no perfil dela, achei muito interessante, porque na mesma época que ela comentou isso, ela, se não me engano, estava treinando para sua primeira meia maratona. E recentemente ela postou a terceira ou a quarta meia maratona dela, né? Acho que não completou maratona ainda completa, não sei se é o interesse dela, mas de lá para cá ela evoluiu muito, né? E provavelmente continuando ali com adepta ao não uso de suplementos. E aí, André, eu acho que o grande ponto aqui é, primeiro, parabenizar ela, né, pelo seu histórico, né, ter evoluído assim tanto na corrida, completando sua terceira, quarta meia maratona já, aos 62, talvez quase 63 anos de idade, pegando pódio em algumas provas, né? Eu vi que ela realmente corre bem, corre forte. Isso é muito legal. E a grande questão aqui, André, é que quando a gente fala em suplementos, né, como o próprio nome diz, são coisas extras, né, a serem feitas. Assim como a gente comentou há pouco sobre a simplicidade da corrida, a corrida pode ser muito mais simples. Você não precisa ser um corredor, para ser corredor, você não precisa usar suplementos de corrida, você não precisa usar creatina, você não precisa tomar whey protein, você não precisa de nada disso. Você pode se alimentar de forma saudável com alimentos naturais, né? Não tem problema nenhum. E é totalmente possível você performar bem sem o uso de suplementos alimentares. Não tem problema nenhum em relação a isso. Os suplementos, eles vêm como facilitadores para para sua rotina. Então, você, de repente, no seu lanche da tarde, que você, de repente, precisaria comer um lanche com atum, um lanche com frango, você tomar um whey protein, você tem um aporte de proteína necessário, né? Para aquela pessoa que está na correria do dia a dia, trabalhando, etc., é um facilitador. A creatina, você vai melhorar a sua performance no treino de força sem a creatina? Com certeza, mas ela pode te ajudar um pouco, né? Então, essa discussão ela é muito interessante nesse ponto. É isso. Assim, sobre a creatina, eu vou até fazer um alerta aqui, né? A creatina hoje em dia, eu vejo como, na minha prática como médico, como está disseminado, né, o uso de creatina. É impressionante. Todas as Uhum. consultas quase eu falo, o senhor toma alguma coisa? Quais medicações o senhor faz uso todo dia? Aí ele sempre fala lá duas medicações, fala assim, algum suplemento? Ah, faço uso de creatina. É impressionante, assim, é uma quantidade de pessoas tomando creatina. Então, assim, primeira coisa, não adianta tomar creatina e não fazer atividade física, mas acho que quem está ouvindo isso aqui faz atividade física, então isso não tem problema. Mas eu queria falar sobre, na verdade, a questão do ganho de peso relacionado à creatina. Né? Uhum. E para o endurance, existe uma dúvida sobre a creatina. E a creatina, a dúvida é, o efeito é nulo ou deletério? Não tem dúvida em relação a ganho de performance em endurance. Nunca se mostrou benefício em endurance. E isso é óbvio, gente. A creatina é para exercícios de curtíssima duração, 10 segundos, 15 segundos. Não vai melhorar seu tempo na maratona. Não Uhum. vai melhorar seu tempo na maratona. E faz você ganhar peso. Tá? Então, assim, Por conta de uma retenção hídrica, né, dentro da célula isso. muscular, a célula fica mais inchadinha, né, e é por isso também que aquele corredor que faz o uso, né, André, e entende que pode haver uma melhora indireta por conta da melhora no treino de força, etc., antes de uma É isso prova que eu ia falar importante, a agora. prova-alvo, né? Não, fala aí então. Não, então assim, eu vou fazer o meu exemplo. Um mês antes de toda a minha prova, eu suspendo e eu perco 2 quilos de secundário à creatina. Tá? Uhum. Talvez não sejam os 2 quilos inteiros da creatina, geralmente tá num período ali de mais volume, e aí acaba que emagrece um pouquinho, mas para mim é notório. Eu lembro exatamente quando eu comecei a tomar,
No intervalo ali de uma semana, eu saí de 68 para 70 quilos sem mudar nada no meu treino. Então foi a creatina, né? E que, assim, 2 quilos numa maratona, cara, 1 quilo que seja, numa maratona, Não, é muito significativo. É que nem você pegar um pedaço de picanha, botar debaixo do braço e correr a maratona. Vai fazer diferença, né? Então, assim, uma picanha parruda, inclusive, né? Então, assim, eu hoje em dia eu tomo nos períodos de base, mas eu tenho cada vez mais fazendo essa periodização nutricional. E o outro ponto, né, sobre isso que você falou é isso, assim, acho que suplemento é suplementar. Ele é uma adição, ele não é uma condição. Nunca vai ser o divisor de águas. Ele é um ganho marginal. Talvez é o único cenário, Murilo, que eu acho que o suplemento pode ter um impacto assim brutal, assim, é o carboidrato intraprova. Para aquela pessoa que não comia nada numa maratona, que tomava tipo água e começa a tomar carboidrato. Acho que seria sim, tô falando aqui pensando rápido, tá? Talvez seja o impacto mais gritante. Agora, mesmo essa pessoa, ela pode comer outras coisas que não gel de carboidrato. Ela pode comer literalmente durante a prova, né? Então, assim, mesmo nesse cenário, você não tem a obrigação de tomar um suplemento em si. Não, você pode comprar, você pode comer doce de leite, você pode uma rapadura, banana, vários outros. Para quem tolera, né? A banana tem muita fibra, né? Mas para quem tolera, fruta seca, né? Também é muito comum o pessoal levar. Uva passa, desidratada, uva passa. Banana passa, né? Aquela banana desidratada também é uma opção. Sim. E quando a gente vai, né, André, para provas extremas, né, a gente já entrevistou algumas pessoas aqui do trail, né, das ultra distâncias e tudo mais, é muito comum, né, as pessoas fazerem uso dessas outras formas, entre aspas, até mais naturais, né, de você suplementar carboidrato, pela simples questão de variar, né, imagina você fazer uma prova de 100 quilômetros, quantos géis de carboidrato você não vai consumir, você vai ficar ali extremamente empapuçado com aquilo. Exato. Então, você variar acaba sendo uma estratégia muito, muito boa, e você também analisar aquilo que melhor seu corpo melhor se adapta, né? De repente um gel faz mal, você fica com um desconforto gastrointestinal, então testar os carboidratos de diferentes formas é algo interessante. Boa. O próximo reel é esse sobre placa de carbono, né, Murilo? É isso, André. É um tema que a gente está devendo, né? Vai ter episódio, sobre, a gente vai gravar. Estamos montando a pauta. Exato, já está aí no nosso radar, já tem data até para a gente gravar. E aí, André, foi um episódio que gerou bastante polêmica. Muitas pessoas comentaram: que legal que vocês divulgaram, que vocês trouxeram, estudo que vocês mencionaram. Eu estava pensando mesmo em comprar um tênis com placa, estou um pouco na dúvida. Mas será fala que eu posso qual me estudo machucar? que foi, o que foi achado. Exato, vou mencionar. Foi um estudo de 2022, André. Os números exatos eu não vou lembrar, mas os números quebrados. Um estudo de 2022 que analisou a melhora de performance em corredores com e sem a placa de carbono. E o que foi constatado é que para velocidades mais baixas de corrida, então indivíduos, por exemplo, que correm a 12 por hora, que nem uma velocidade baixa, né, um pace de 5, o efeito ele é de a melhora na performance de corrida de mais ou menos 4%. Quando a pessoa vai para... Não, mentira. Para velocidades superiores a 12 por hora, a melhora pode ser de 2, alguma coisa até 4, alguma coisa por cento na performance da corrida. Para velocidades de 12 e até menores de 10 por hora, que é 6 por quilômetro, o benefício ele cai para 0,9%. Que ainda, pensando em performance, não é um benefício tão baixo assim, mas ele já é bem menor. Então, o que a gente quis trazer, o que a gente quis falar nesse Reels é assim, fazer essa reflexão de vale a pena mesmo investir num tênis com placa de carbono? Será que, assim, se o meu intuito não é performance, eu estou correndo porque eu quero manter minha qualidade de vida, minha saúde, só porque os meus colegas da assessoria correm com tênis de placa de carbono, eu preciso comprar um? Será que vale o investimento? Exato. Ou fazer uma análise muito sincera. Eu busco performance, mas meu pace é de 7 por quilômetro. Eu estou pensando em bater o meu tempo de 1h05 nos 10K. Eu não precisa nem Será ser que 7, vale a se pena? for 6, 5,40. Isso. Será que vale marginal, a pena? É marginal.
É marginal. E pensar também nas adaptações músculo-esqueléticas que o tênis de placa de carbono exigem, né? Ele joga o seu centro de massa um pouco mais para frente, muda um pouco o seu padrão de pisada. Então, tudo isso merece uma atenção no quesito adaptação biomecânica, né? Então, aquelas pessoas que compram tênis com placa e querem usar em todos os treinos, né? O que também eu não vejo necessidade. E fazer essa mudança de forma abrupta, primeiro que você vai estar usando um tênis que tem uma durabilidade menor, que não foi feito para você usar em todos os treinos, né? Atualmente a gente tem tênis com placa para treinos, né? Mas pensando nos tênis de placa para provas mesmo, eles têm uma durabilidade muito baixa. Mas é diferente, então, né, Murilo? Desculpa te interromper. Tem os super Claro. trainers, que são tênis que têm placa de carbono, mas eles são mais robustos, eles têm mais borracha, eles têm mais acolchoamento. Então, assim, são tênis que têm a placa, mas tem mais durabilidade. É diferente do super tênis. O super tênis, ele não é só a placa de carbono. Esse é um ponto importante. Ele é leve, ele é altamente responsivo, ele não tem firula, é um tênis seco, aquele tênis que não tem acolchoamento, quase que você tá... É para tentar ser o mais leve possível. Então, o conforto, você ganha performance, você perde conforto. Né? Então, tomar cuidado com isso. E esses tênis realmente têm uma durabilidade muito baixa. Existem, né, o Adidas, acho que é o Evo, eu esqueci o nome. Acho que é o Evo 1, o Evo 2. É um tênis que foi feito para durar 50 km. Depois ele perde assim, é um extremo, né? E custa $500, né? Então, assim, tem esse ponto também, assim. Acho que o Super Trainer é uma coisa e Super Tênis é outra coisa. Totalmente diferente. Exato, André. É isso aí. Então, acho que vale essa reflexão, vale essa análise. A gente vai trazer um episódio exclusivo sobre o tema. Mas é um ponto bem interessante. Isso, Murilo, é uma coisa que separa, assim, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, porque mexe com a parte, às vezes, até irracional, emocional das pessoas. E, assim, quem conhece o nosso trabalho aqui sabe que a gente não é de ficar focando só em quem corre rápido, não é isso. A gente gosta do lado democrático da corrida, mas a gente tem que falar a verdade. E a verdade vou falar, hoje, por coincidência, eu corri com o tênis de placa. No aquecimento, que eu estava correndo para 5,30, eu vou dizer que eu não sinto a diferença e talvez eu sinta uma corrida até desconfortável. Desconfortável. Por quê? O tênis é instável, o tênis ele é alto, então eu já falei isso aqui, eu sinto que eu estou correndo de tamanco. E aí eu aqueci e depois ia fazer tiros de 5 minutos para 3,50 de pace. Cara, quando eu tô correndo a 3,50, o tênis se transforma, ele vira outra coisa. Aí que eu falo, que bom que eu tô com o tênis de placa. Se eu tivesse com o tênis de rodagem aqui, meu pé ia estar afundando no chão. Eu não ia conseguir bater as parciais que eu precisei bater. E foi na trave, inclusive, o treino de hoje. Eu só consegui, provavelmente, porque eu tava com o tênis de placa. Então, assim, é sensacional. Eu sou entusiasta, eu adoro. E aí eu vou te falar assim, André, em 2026, quantas vezes você usou tênis de placa? 2. Na São Silvestre, não precisava, porque não consegui correr, né? Mas inicialmente, né? E hoje? Então, eu já corri 200 km esse ano, né? Hoje é dia 28 de janeiro, e eu usei tênis de placa na corrida. E hoje um treino que era um treino específico, que era um ritmo muito forte pra mim, talvez 3,50 pra muita gente seja tranquilo, pra mim é forte pra caramba, e eu usei o tênis de placa e eu senti uma baita diferença. A hora que eu terminei o treino, eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que eu vim com o tênis de placa. E também, por que você usa no treino? Isso é um ponto que eu acho interessante. Usar ou não usar no treino? O que eu penso hoje? Usar sempre não é uma boa ideia. Eu acho isso. Porque você tem que se acostumar e também... Ele torna o treino mais fácil. Então, vamos dizer, você está treinando com um facilitador. Mas, ao mesmo tempo, não usar nunca... também eu acho ruim. Porque você tem que aprender, você tem que pegar intimidade com aquele tênis. Se acostumar. Você tem que se acostumar com aquele tênis. Quanto mais você usa, principalmente em treinos-chave, mais você tira daquele tênis. Eu sinto isso. Né? Assim, é tanto que, por exemplo, como eu já falei, eu tinha um Vaporfly 4, eu fui correr a São Silvestre e eu botei o 3. Por quê? Porque eu nunca usei o 4, não vou usar a primeira vez numa prova. Eu não sei como é que ele reage no meu corpo. Então eu acho isso, assim. Não usaria sempre, mas também não acho que é errado usar muito. Não acho bom não usar nunca também. Só no dia da prova. Não. Tem que escolher alguns treinos para usar.
E assim... Com certeza, André. É uma pergunta muito comum, assim, entre os meus alunos também, que quando compram um tênis com placa e estão treinando para uma prova específica, Murilo, e aí? Usa em todos os treinos? Usa em todos os intervalados? O que eu faço? E aí você usou um termo muito bom, que é em alguns treinos-chave. Então eu falo para ele, olha, em tal treino, quero que você teste, né? Treine ritmo Para de você se prova. adaptar. Exato, para você se adaptar ao tênis, principalmente nos ritmos da prova-alvo, né? Isso é muito interessante, é importante para que ele se familiarize com o tênis e, eventualmente, se não se sentir confortável com aquele tênis, já descarte a possibilidade de utilizá-lo na prova, porque pode ser um tiro no pé também, né? Eu já vi muita gente quebrar a cara usando um tênis ali pela primeira, segunda vez numa prova-alvo, e aí tem que abandonar a prova, porque faz bolha, porque começa a doer Exato, e tudo exato. mais. Só mais um último ponto, Murilo. Além do pace, né, nesse reel específico, você falou sobre o pace, né? E, de novo, paces abaixo de 5 você se beneficia mais. Mas a gente sabe também que, independentemente do pace, existem pessoas que respondem mais e pessoas que respondem menos. Né? Isso é uma questão da biomecânica. E aqui eu vou entrar no achismo, tá? Eu tendo a achar que pessoas que, como eu, correm mais de antepé, elas acabam se beneficiando um pouco mais. De pessoas que... Isso eu tô falando... Não sei se tem embasamento científico. Né? Porque por que o tênis de placa funciona? Primeiro, o super tênis. Primeiro, ele é muito leve. Segundo, ele é muito responsivo. Então, não tem nada a ver com a placa. A espuma, ela é muito responsiva. Então, ela esmaga e te empurra. Esmaga e te empurra. Ou seja, tem um alto retorno de energia. E quando você pisa, e principalmente quando você pisa com a parte da frente, a placa meio que ela dobra um pouco, mas não muito. Né? Um tênis que não tem placa, ele é mais flexível. O tênis de placa, ele é duro. Então ele dobra um pouquinho e te empurra para frente. Dobra um pouquinho e te empurra para sempre. Então ele dá um efeito de propulsão. Ele acumula e restitui energia, diferente de uma borracha mais mole que vai dissipar a energia ali da sua pisada, né? Exato. E aí, se você é um corredor de retropé, você perde um pouco desse efeito trampolim que ele te dá. Então, talvez por isso, eu como um corredor que, quando eu corro mais rápido, eu corro totalmente de antepé, eu acho que eu tenho um benefício maior. Eu acho que eu sou um super respondedor ao tênis de placa. Talvez por isso que eu goste tanto, né? E então, assim, também se conhecer é legal. Assim, acho que isso é um outro ponto que eu queria falar sobre isso. Mas não vamos antecipar o episódio inteiro sobre tênis de placa que a gente vai fazer. É um tema tão legal, tão complexo, né, André, que vai ter episódio só dele. Boa. Murilo, antes da gente continuar, eu quero convidar todo mundo aí, que a gente chegou mais ou menos na metade aqui, todo mundo que está acompanhando, a se inscrever no nosso canal. Gente, eu vou lançar aqui mais uma campanha. Então a gente já está aí na campanha Salvem o Podcast Quilômetro 41, mas eu quero fazer um apelo. Se você gosta do nosso podcast, se você acha que isso aqui ajuda você de alguma forma, você tem na sua rotina, eu vou te pedir para entrar no YouTube e se inscrever no nosso canal. A gente tem tá tendo uma dificuldade extrema de atingir 1.000 inscritos. E é louco, porque a gente tem mais, assim, algumas vezes esse número de ouvintes semanais. Então, mensalmente, a gente tem mais de 10 mil ouvintes. E a gente não consegue atingir 1.000 inscritos no canal do YouTube. Então, assim, se você puder, gente, faça isso. Mesmo que você não acompanhe pelo YouTube, abre lá o seu aplicativo, se inscreva, vai ajudar a gente demais. Para quem não sabe, ao atingir 1.000 inscritos no YouTube, você destrava várias opções de monetização. Hoje a monetização nossa é 0. Então, não vai custar nada para você. Entra no YouTube, se inscreve no canal. Se você gosta de acompanhar pelo Spotify, não se esqueça de seguir a gente pelo Spotify. Eu recebi um aviso do Spotify falando que podcasts da nossa audiência costumam ter o dobro de número de seguidores do que a gente tem. Eu não consigo entender por quê, mas ele mandou um alerta, falou assim, peça para as pessoas te seguir no podcast. Foi o próprio Spotify mandou isso. Então eu tô pedindo, sigam a gente por lá, gente. Isso faz muita diferença pra gente. Se você puder compartilhar isso aqui com seu amigo corredor, isso também ajuda a gente bastante. Não se esqueça de acompanhar a gente também no Instagram. Lá a gente tem conteúdos inéditos, que justamente a gente está falando aqui hoje sobre os Reels. Então, todos esses temas foram abordados no nosso Instagram. Né? Então, assim, temos o podcast semanal, mas temos 2 Reels semanais, conteúdos curtos, que vão ali dar uma dosezinha de conhecimento, uma pílula de conhecimento sobre corrida, que acho que vale muito a pena. Além, é claro,
de enquetes, interações, os cortes, os stories, as chamadas para o episódio. Então, tem que acompanhar a gente por lá também. E por fim, gente, como eu já falei, estamos aí chegando no nosso episódio 100, fazer um apelo aqui para todo mundo, para, se você tiver disponibilidade, se você puder, deixar uma contribuição lá no nosso Apoia-se. É lá um pão na chapa, um cafezinho, o que for possível para você, qualquer contribuição, desde a faixa mais baixa, já dá direito, que é o principal, que é episódio bônus, lembrando que você vai ter acesso ao episódio bônus mensal, mas você vai ter acesso também à nossa biblioteca de episódios bônus. Então, já tem bastante coisa por lá, muito conteúdo técnico, que vale muito a pena conferir. E o nosso grupo fechado, nosso pelotão quilômetro 41, que está cada dia mais legal. De lá surge várias pautas, de lá surge contribuição para as nossas pautas. Lá tem muita conversa sobre corrida, troca de experiências, troca de referências de livro, de séries, de filmes, de vídeos, outros conteúdos sobre corrida, além do nosso clube de corrida no Strava, que está cada vez maior, e a nossa playlist do Pelotão Quilômetro 41, em que todo mundo pode contribuir com a sua música favorita. Então, se não for fazer falta para você, ajude a salvar o podcast Quilômetro 41. E só um adendo, André, sobre o Pelotão Quilômetro 41, eu fiquei um mês aí fora, né, sem acompanhar o bate-papo lá, por conta da minha licença paternidade, né, digamos assim, e eu fiquei, assim, abismado, né, com a quantidade de mensagens legais, a Tomou troca de vida experiências. Tomou vida própria. Total, Agora eu, Murilo, se a comentando, gente não falar lá, o pessoal fala entre eles, então assim, o negócio virou... interagindo. O filho saiu de casa, mudou de cidade, tá fazendo faculdade em outra cidade. Abre inscrição para uma prova, o pessoal avisa, o pessoal lê um livro legal, compartilha, troca experiências, assim, tá muito, muito legal mesmo, assim, eu fiquei, começo da semana, 1 hora lendo todas as mensagens para me colocar em dia novamente, e eu falei, caramba, tá muito legal, o pessoal tá realmente curtindo ali o Pelotão Quilômetro 41. Muito bacana. Isso aí, bom demais. Boa. Murilo, então o próximo é sobre, esse tema aqui, cara, é complicado. Eu, como entusiasta da corrida, eu gosto de tudo. Eu gosto de fazer treino de força, eu adoro os treinos, eu gosto de tudo. Mas tem uma coisa que eu odeio, cara. Odeio. Assim, se alguém um dia tiver alguma coisa contra mim, me matricula numa aula de alongamento. Ixi, o André vai morrer. 1 hora de alongamento estático. É uma das piores coisas que você pode fazer comigo. É uma dor excruciante. E então, assim, eu não faço alongamento. Foi um Reels muito polêmico, né, André? Porque foi um Reels que eu fiz, assim, de brincadeira, né? Eu me filmei, assim, de pé, como se eu estivesse me preparando para sair na rua para correr. E aí eu levantei, assim, comenta A, B ou C, né? O A era você faz alongamento estático, o B você faz alongamento dinâmico e o C você só vai, não faz nada e só vai, tipo o André. E aí o pessoal foi comentando embaixo, né? A gente colocou ali uma breve explanação científica sobre o tema também, e o pessoal foi comentando, né? E a maioria das pessoas que nos acompanham já são adeptas do só vai ou do fazem um aquecimento, um alongamento dinâmico antes do treino, da corrida, né? Mas alguns ainda são adeptos do alongamento estático, muito preconizado antigamente, que era algo, nossa, precisa alongar antes e depois, né? Ou depois, para prevenir lesões, né? E a gente tem um episódio que a gente fala sobre isso, que não existe ali evidência que nos mostre essa necessidade de alongamento estático, aquele alongamento que você vai buscar a ponta do pé, fica parado ali 30 segundos, depois troca, força mais, aí tem que encostar a cabeça no joelho para evitar lesões ou melhorar a performance. Não existe evidência que comprove isso, muito pelo contrário, né? A gente encontrou evidências que nos mostram que o alongamento estático feito em intensidades altas, então aquele ultrapassar o limiar do desconforto, permanecer na posição durante muito tempo, pode diminuir inclusive a sua performance, principalmente de força, de explosão, de potência. Então, antes de um treino intervalado, antes de uma sessão de fortalecimento, etc., não é algo interessante, sem contar que você tem ali a possibilidade de micro-rupturas de fibras musculares que podem ali exacerbar um processo inflamatório, né, pós-exercício, algo desnecessário, tendo em vista que você já vai ter esse processo inflamatório decorrente da sua sessão de corrida ou de força.
Então, a gente tem um episódio que a gente fala sobre isso, e é por isso que a gente defendeu ali a utilização de alongamentos dinâmicos, né, como forma de aquecer a articulação, mas que o só vai também funciona desde que você respeite a intensidade leve de exercício no começo do seu treino, né? Que você não seja aquela pessoa que não sabe correr leve e o seu leve, de repente, seja por conta do seu sistema cardiovascular, seja por conta da sua estrutura biomecânica, o seu leve é 6 por quilômetro, não adianta você sair a 5 no seu aquecimento. De manhã, você acabou de sair da cama, um dia frio, você vai lá e começa a correr a 5 por quilômetro, todo duro, travado. Poxa, aí tudo bem, você pode se machucar, sua articulação não está corretamente lubrificada, se você fizer isso todas as vezes, isso pode ser maléfico para você, né? Então, o alongamento dinâmico, aquele alongamento feito com movimentos, por exemplo, balançar a perna para frente e para trás, para aquecer e lubrificar a articulação do quadril, por exemplo, agachamentos curtos no lugar para você aquecer e lubrificar suas articulações dos joelhos. Ok, isso está tudo bem, mas o alongamento estático, né, a gente foi bem firme em relação a isso, de que não há essa necessidade, essa importância. Que ele tem o potencial de ser detrator para a performance, né? Então você diminui o poder de contração das suas fibras musculares, né? Então, assim, apesar de odiar alongamento, eu confesso que eu incluí em 2026, foi uma das coisas que eu mudei, uma rotina de mobilidade que eu tenho tentado fazer de 1 a 2 vezes por semana, mas em que em nenhum momento eu faço esse alongamento estático clássico. É muito mais um exercício de mobilidade, né? É um pouco duvidoso, né? O que é a diferença de mobilidade? Mobilidade você trabalha muito mais a articulação, o alongamento você está ali esticando tendão e fibra muscular. É um pouco diferente, principalmente esse alongamento estático. Ah, mas qual é o benefício comprovado da mobilidade? É bem duvidoso também. Mas eu tenho tentado aí, é uma estratégia. Eu literalmente estou testando em mim mesmo. Não sei o quanto que a gente tem evidência ou não. Mas eu acho isso, assim. Eu acho que o alongamento, Murilo, eu acho assim. Eu sei que tem gente que está ouvindo que ama. Cara, mas uma coisa que ele tem... Isso é interessante falar. Uma coisa que ele tem evidência é com sensação de bem-estar. Então, quem gosta se sente muito bem ao fazer. E aí entra o ponto. Se sentir bem com algo é importante? Muito importante. Né? Inclusive, a gente sabe, hoje em dia, isso é interessantíssimo, que, por exemplo, uma pessoa que faz um treino, e aí depois do treino senta e fica conversando ali com os amigos e dá risada, e tem um momento de descontração, isso acelera a recuperação. Né? Então, assim, você ter uma experiência agradável, seja ela qual for, é positivo para o seu treinamento. Então, se você se sente bem, faça. De preferência após o treino e de preferência evite antes do dia da prova, porque pode prejudicar a sua performance. Mas se você se sente bem, faça. Se você, como eu, acha uma tortura, né, fica de mau humor ao fazer, sente que está perdendo tempo, não faça. Então é por aí. Tá tudo bem também. Exatamente. E aí, André, uma certa a hipermobilidade, né? Aquela pessoa hipermóvel, com esse muita é outro ponto importante. Pensando em economia de corrida, em restituição, né, de energia, o componente elástico dos nossos músculos, a capacidade que o nosso músculo tem ali de funcionar como uma mola, né, que é comprimida e depois restitui energia, né, movimento. Nosso músculo tem essa capacidade. Então, uma certa rigidez muscular, não estou falando que aquela pessoa extremamente travada tá tudo bem, tá certo. Não. Mas Sou travado, André. Mas assim, uma certa rigidez muscular é algo ok, é até importante para o corredor, pensando em restituição de energia, né? Assim como o André usou o exemplo ali no tópico sobre a placa de carbono, a placa sendo mais rígida, né? Ela tem uma capacidade melhor de absorver e restituir energia. Então, seria uma analogia um tanto quanto semelhante aí. Boa. Vamos para o próximo. Próximo, André, um Reels do dia 4 de setembro. Não me lembro quem fez esse Reels. Eu acho que é um Reels que eu fiz correndo no Parque Ibirapuera. Em que a gente fala como descobrir, né, o que é correr leve, né? E muitas pessoas comentaram também, acharam interessante, perguntaram ali sobre outras formas de quantificar o que é uma intensidade leve, né? E aí nesse Reels a gente fala do talk test, o teste da fala. E aí, André, a grande questão aqui
Primeiro, a dificuldade realmente em você descobrir suas zonas de treino, né? A gente tem episódio lá do comecinho do podcast exclusivo sobre o tema. É realmente difícil, né? O padrão ouro para você saber quais são suas zonas de treino é realizar um teste ergospirométrico, aquele teste incremental de esforço, usualmente realizado em esteira, né? Principalmente para corredores, utilizando-se uma máscara, né? Que analisa a troca gasosa durante as suas inspirações e expirações, e você consegue analisar ali de forma mais precisa qual que é o seu primeiro limiar ventilatório, qual é o seu segundo limiar ventilatório, e pronto, aí você tem traçado as suas zonas de treino de forma extremamente precisa e individualizada, né? Agora, quando você não faz um teste desse, porque a gente sabe que há pessoas que moram em cidades que nem têm acesso a um teste desses, pessoas que moram, a gente sabe que é um teste que envolve um certo custo de realização e tudo mais, a gente tem que se munir de outras formas de tentar estimar as zonas de treinamento, né? E a grande questão aqui é sobre as zonas de baixa intensidade, Z1 e Z2, né? Que a gente sabe que são extremamente importantes, pensando em acúmulo de volume semanal de treino, uma capacidade maior do seu corpo em lidar, né, em assimilar essas cargas de treino em baixa intensidade, aquela regrinha dos 80-20. A gente sabe que a esporte de endurance é volume dependente, então é interessante a gente aumentar o volume de treino para performar melhor, e para fazer isso de forma segura, correr em baixa intensidade é importante, né? E a gente sabe que a gente tem muitas formas de quantificar a intensidade de exercício, né? A gente pode quantificar através de frequência cardíaca, a gente pode estimar através de pace, a gente tem inúmeras formas, né? Mas todas elas dependem, né? O pace depende de um relógio, o pace, de repente, um pace de 6, que é leve para você num dia frio, de repente você está correndo no verão a 35 graus, o pace de 6 já não é mais um pace leve, né? Então, a frequência cardíaca, você depende de um equipamento que afira de forma muito boa, né? Muito precisa a sua frequência cardíaca. A gente sabe que os relógios que aferem no pulso, no punho, a sua frequência cardíaca, com um sinal de infravermelho, aferem relativamente bem, mas se o relógio estiver frouxo, balançando, se estiver suando muito, talvez a aferição fique um pouco imprecisa, e aí a gente tem aquelas faixas de frequência cardíaca, e aí mais um equipamento para você comprar, envolve também um custo, que acabam aferindo de forma mais precisa. E aí a gente cai na percepção de esforço, né, André? Que acaba sendo um parâmetro que um pouco mais difícil, né, um pouco mais incômodo. É muito mais fácil você olhar para o seu relógio e só ficar olhando a frequência cardíaca, olhar seu pace. Mas por mais que eu prescreva treinos por pace, por frequência cardíaca, etc., a percepção de esforço nunca pode, na minha opinião, estar desalinhada com essas coisas, porque ela é mais importante. Eu O também acho. corredor, o processo de amadurecimento do corredor, de ganho de experiência, envolve você se conhecer e entender quais são as percepções de esforço de cada intensidade, de cada zona de treinamento. E aí entra um teste muito bacana, que é o Talk Test, o teste da fala. E a gente já comentou várias vezes aqui no podcast. Para você identificar zonas de baixa intensidade, Z1 e Z2 de treino, você ser capaz de falar, de cantar de forma natural, de forma fluida, assim como eu estou conversando aqui nesse podcast, é algo interessante que tem uma alta correlação com essas zonas de baixa intensidade. Se você tenta conversar com um parceiro de treino e você está ofegante, por exemplo, no aquecimento do seu treino, está errado. Você está correndo uma intensidade mais alta, já passou provavelmente do primeiro limiar ventilatório, você já está correndo dentro daquela zona cinzenta e você não está mais correndo numa zona predominantemente aeróbica de treinamento, não está mais desenvolvendo ali de forma eficiente sua capacidade aeróbica, a sua endurance, e você está acumulando, além de não estar colhendo os frutos máximos que você pode colher, você também está exagerando no estresse mecânico, né, da corrida, porque você está correndo numa intensidade mais alta e você não precisa disso. Você deve e pode correr numa intensidade mais leve, e esse teste da fala ele é muito interessante para quantificar isso. Murilo, eu só queria complementar uma coisa assim. Eu acho que aconteceu uma coisa de uns tempos pra cá, desde que a gente começou o podcast, que eu acho que é um fenômeno interessantíssimo, assim. Esse negócio de correr leve, de Z1, Z2, tá tão na boca do povo que eu acho que vai parecer um pouco paradoxal o que eu vou falar, mas acho que a gente perdeu um pouco a mão. Acho que assim, é quase como se a intensidade tivesse sido demonizada. Então assim, não é correr leve por correr leve. É correr leve para que você possa ser consistente,
não se machucar e principalmente para que no dia seguinte você possa correr de novo. Né? Para que quando você tiver um treino intenso, você poder fazer o treino intenso e não fazer um treino mais ou menos porque você está cansado da rodagem leve. Então só queria pontuar isso. E outra coisa, eu acho que a gente podia fazer um outro episódio do 80-20, que é quando o 80-20 não faz sentido. E eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa que treina 2, 3 vezes por semana, dificilmente ela vai conseguir fazer 80-20. Ou, na verdade não é dificilmente ela vai conseguir. Talvez ela possa se permitir correr um pouco mais de períodos em moderada a alta intensidade, justamente porque ela tem um volume muito baixo. Então, o 80-20... Um intervalo muito grande entre as sessões também, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, se o cara treina segunda, quarta e sábado, vamos supor, tudo bem se ele fizer tempo na segunda, intervalado na quarta e longo no sábado. São 3 treinos de qualidade. Agora, a partir do momento que ele coloca o quarto, quinto treino, aí, mais do que nunca, ele vai ter que entender que ele tem que ter dias leves entre os dias de qualidade. Eu só queria fazer essas ressalvas pra gente não ficar também aqui, que eu acho que tem muito isso agora. Tipo assim, agora é só leve. Leve Z1, Z2, Z1, Z2, Z1, Z2. Não, depende do quanto você corre, de qual é o seu volume, de qual é o seu objetivo. E principalmente, correr leve para poder correr forte quando tem que correr forte. Correr leve pra você correr hoje e conseguir correr amanhã. Né? Então assim, se eu tivesse que escolher, eu vou falar e você pode discordar aí como treinador, não sou treinador. Pegar um cara e falar assim, não, você vai fazer segunda, quarta e sexta, 3 treinos em Z2. Eu tenho certeza que isso não é o melhor treinamento para ele. Sim, sim. Não faz o menor sentido você fazer segunda, quarta e sexta os 3 treinos em Z2, né? Então você pode pensar ali, vou botar pelo menos um treino de qualidade na semana, um treino de rodagem e um treino longo, né? Que inclusive é o objeto do próximo reel aqui, né? Então assim, treinar leve é importante, é fundamental. Saber correr leve é importante. A gente sabe que a maioria das pessoas tende a correr mais rápido do que deveria, né? Não é que correr mais rápido do que deveria. Acha que está treinando leve, na verdade não está. Né? Então acho que o Talk Test tem esse papel. E por fim, para finalizar, zona de treinamento. Zona de treinamento, assim, é importante? Mas não é a coisa mais importante do mundo, sabe? Assim, acho que de novo, a gente acabou surgindo Você vê que eu talvez não falasse isso há 2 anos atrás. Tem tanta gente falando sobre isso hoje em dia que às vezes a pessoa assim, não, mas calma, quantos por cento eu fiquei em Z1, quantos por cento eu fiquei em Z2? Cara, a sua corrida foi majoritariamente leve, tá ótimo. Ah, mas no final ficou moderado, tá tudo bem. Né? Acho que também não precisa ter esse preciosismo, quase que uma paranoia. Até uma coisa que fala assim, não é assim... não é um plug de liga e desliga. Tô em Z1, tô em Z2. Tô em Z3, é um dímero. Então você vai devagarzinho transicionando entre as zonas. Então, dificilmente você tem um treino que você ficou o treino inteiro numa zona. Geralmente você vai andar um pouquinho entre várias zonas diferentes e digo mais, eu acho que isso é saudável. Assim. Então só queria ponderar isso tudo que eu falei. É isso, André. E muitas vezes os relógios estimam, né, sua zona de treinamento, né, de às vezes formas muito imprecisas, né? E aí termina um treino, a pessoa olha a porcentagem, o percentual do treino em que ficou em cada uma dessas zonas, né? E aí se preocupa demasiadamente com isso. O treino foi leve, mas de repente marcou ali que 70% foi em Z3, né? E aí a pessoa fica meio paranoica em relação a isso. Tem que tomar bastante cuidado mesmo. Boa. E aí, acho que é um que tem uma relação importante, né? Acho que a gente pode até fazer mais ou menos... Muito do que a gente falou se aplica a esse, sobre a questão do treino longo em zona leve. E aqui, Murilo, eu vou dizer que, assim... o treino longo, ele precisa necessariamente ser em zona leve? E eu vou responder que não. A única coisa que eu ponderaria aqui, assim, é que para a maioria das pessoas... O treino longo ele é um desafio de distância ou de tempo de treino. Você colocar ao mesmo tempo distância e intensidade não é errado. Mas eu acho que assim, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que está treinando para a primeira meia maratona da vida. O máximo que ela correu numa corrida direto foi 12 km. Ela vai correr 14, 16, 18, talvez 20, talvez 22. Geralmente na meia a gente vai parar mais ou menos por aí. Pode ir um pouco além ou um pouco a menos, tá tudo certo.
Eu só tô querendo dizer assim, o cara tá correndo distâncias que ele nunca correu na vida. Para esse cara, foca em correr a distância. E aí eu acho que é muito pertinente o que é justamente o que foi falado aqui. Tenta focar ali Z2, no máximo em algum momento beliscar um Z3 ali, né? Então, para traduzir, corrida que tem que tá fácil correr. Ou moderado. Não passar muito disso. Ah, não, cara, é minha 8ª meia maratona, eu quero meu RP e tal, eu quero testar, botar um trecho de ritmo de prova no meu treino longo. Tá tudo bem também, né? Só que tem que entender que esse cara, ele tem muito mais experiência, ele já testou o corpo dele nisso. Cuidado com lesões, né? Justamente, assim, a grande maioria, vou falar isso assim, a grande maioria das minhas lesões aconteceram durante treinos longos. Especificamente em treinos longos em que eu flertei com zonas de mais alta intensidade. Por quê? Porque você lembra quando eu já falei em vários episódios sobre carga de treinamento? É volume e intensidade. Quando você coloca os dois, você está fazendo uma dobradinha, né? Então, assim, você tem um efeito multiplicador na carga do treino. Então, acho que por isso que, para a grandíssima maioria das pessoas, a maioria dos seus treinos longos deve ser justamente em Z2, Z1, Z2, ou traduzindo, saindo um pouco da parte da zona. Tem que ser num ritmo leve, né? Isso que a gente está falando aqui. Perfeito, né? Dependendo da pessoa, aumentar o volume e intensidade de forma concomitante é algo perigoso, né? Se aquele corpo, aquele indivíduo não estiver preparado, né? Não estiver adaptado a isso. Então, eu como treinador, a pessoa vai fazer sua primeira maratona, por exemplo, e o objetivo é terminar a prova, terminar feliz, bem, querendo fazer uma segunda, uma terceira, não traumatizar. Eu nem penso em treinos em ritmo de prova, treinos longos com ritmo de prova. Vamos fazer treinos em baixa intensidade, ritmo mais leve, como você muito bem falou. É normal que você entre num Z3, né? Comece a ultrapassar a primeira limiar ventilatório, principalmente num final de treino, onde já existe fadiga acumulada, onde você já tem uma certa desidratação, então a frequência cardíaca começa a subir um pouco mais, isso é comum, mas tentar manter a maioria dos treinos em baixa intensidade. E para aquele corredor mais experiente, é super comum a gente colocar durante o ciclo, colocar treinos com ritmo de prova, algum tipo de intervalado ali no meio do treino longo, mas é um indivíduo muito mais bem adaptado, que já passou por um processo anterior, já passou por outros ciclos, que fez vários treinos em baixa intensidade e o corpo já está super adaptado. Boa. Vamos lá então pro 10º reel, que foi sobre a questão de tênis e tipo de pisada. Acho que quem fez esse fui eu. Foi. Então, Foi assim, você que fez. de forma... Levantou bastante polêmica, né? Porque a gente ainda tem um pessoal que vai na loja, acredita no vendedor ali da loja que fica perguntando qual é o seu tipo de pisada. Não sei se ainda existe, mas há alguns anos era muito comum você ir numa loja de calçado e você pisar em cima de uma plataforma, e aquela plataforma te fala se sua pisada é neutra, pronada, supinada, acho que muitas vezes de diminuiu forma bastante, estática. Né? Diminuiu bastante, mas ainda tem gente que pensa assim. Assim, o que eu acho aqui, Murilo, para ser um pouco mais direto, que a gente está estourando o tempo, eu acho assim, não precisa ter paranoia de, este tênis é para pronador, este tênis é para supinador, esse tênis é para neutro. O que eu penso assim, cara, você costuma ter o seu pé, você sente desconforto no calcanhar ali, seu pé, você termina o treino e você sente um desconforto, tenda a escolher tênis com um perfil mais de estabilidade. Simples assim. Né? Então, assim, você tem tendinopatia ali dos fibulares, eu já tive no tibial posterior. Tenda a escolher tênis com mais estabilidade. Então, quase todas as marcas hoje têm algum tipo de calçado desse perfil mais estabilidade. Para a grandíssima maioria das pessoas, não se preocupe com isso. Né? Isso aí acho que já foi vamos dizer assim, uma linha de produto. Então, assim, você cria opções para você poder vender produtos que se diferenciam de alguma forma. Mas isso já está muito claro, né, que não tem, e também não tem problema nenhum se ser pronador. Tem uns vídeos de corredor, eu vi um vídeo esse dia de um corredor africano na pista, o pé dele tava assim, ó. Cada vez que ele pisava, o pé fazia isso aqui. E o cara lá macetando, correndo num pace inacreditável e ganhando a prova, entendeu? Então, assim, é a característica biológica de cada um. Esses dias eu vi um cara correndo na rua que ele corria assim... Juro por Deus, acho que ele encostava só o dedão no pé, assim. Eu nunca tinha visto um cara corredor mais de antepé. Eu não sei se ele tinha algum encurtamento, alguma dificuldade. Mas assim, ele encostava assim, só os dedos no chão e pulava, assim.
Aham. Você vai virar pra esse cara e falar assim, não, tá errado. Coloca o calcanhar no chão. Pouco provável. Aonde você viu esse rapaz? Vi na rua correndo. Eu vi na São Silvestre um rapaz também que me chamou muita atenção. Se bobear, era a mesma pessoa, porque assim, foi inacreditável como eu vi, assim. O que eu vi foi muito discrepante, assim. Existe isso. Existe. Tem pessoas que têm uma biomecânica muito distinta e eu acho assim, a gente tá devendo um episódio sobre biomecânica, já tá encaminhado. Inclusive já temos um convidado, acho que todo mundo vai gostar. E eu acho isso, assim. Acho que não se preocupar com isso, né? Acho que no geral o pessoal comentou mais no sentido de concordar com isso, né, Murilo? Sim, com certeza. Foi exatamente isso, André. Boa, vamos E pular aí, o André, 11 e o 12, vamos direto pro 13? vamos, pode ser. O Vai lá. 13 foi um Reels que a gente fez, né? Acho que foi eu que fiz esse Reels, Esse foi. falando alguns plano B, né, para maratonas, né? Então, e aí o pessoal comentou, achou interessante, tudo mais, porque assim a gente tem algumas provas muito concorridas, né? Acho que a maratona mais concorrida aqui do nosso país é a Maratona do Rio, né? Cada vez mais disputada, vai entrar num sistema aí de sorteio no ano que Uhum. vem. Acho que foi uma decisão muito, muito sábia ali da organização, né? Migrar para esse sistema de inscrição. E a gente tem uma série, né, André, de provas que podem servir como plano B a Maratona do Rio, né, que foi o principal foco desse Reels, né? A gente tem a Maratona de Porto Alegre, é uma maratona também disputada, muito boa, plana, né, num clima frio. A gente tem maratona lá em Florianópolis, a gente tem 3 maratonas no ano, Isso eu acho todas errado, já com falei isso 1000 vezes. Eu acho muito errado uma cidade ter 3 maratonas. porque acaba se tirando um pouco a identidade, tinha que ter uma Não, oficial, eu né, acho que tinha que ter internacional. uma e acabou. Concordo. Mas Floripa tem 3, todas com meias também. Tem mais uma cacetada de meias maratonas. Inclusive, uma maratona que eu fiz na mesma data da Maratona do Rio, no feriado de Corpus Christi, sempre. Então, a gente tem essas alternativas ali. E isso é bem, bem interessante, né? Você não ficar preso. A Maratona do Rio é linda, maravilhosa, É, mas é cada vez mais difícil de conseguir inscrição. eu Então até ia saiba que se falar, você Murilo. tentar Pode e não falar, pode falar. conseguir, você tem essas outras alternativas, né? Eu até ia dizer que, assim, o único ponto que eu vou fazer não questionar, mas vou fazer um contraponto, assim. Eu acho que Uhum. quem busca correr a Maratona do Rio tá buscando outra coisa, né? Assim, Uhum. assim, comentem aí se vocês discordarem, mas eu acho que, assim, a Maratona do Rio, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu tô Uhum. aí em busca de RP na maratona, então eu nem cogito correr a Maratona do Rio. Nem cogito. Sim. Eu sei que eu vou correr um dia, a não ser que aconteça alguma catástrofe, mas não é Uhum. agora. Né? O dia que eu desencanar de tempo, porque eu tô me aproximando dos meus 40 anos, eu sei que isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, eu vou correr pra curtir. Entendeu? E eu acho que quem busca Porto Alegre e Florianópolis, aí eu acho que é outro perfil. Porto Alegre mesmo, assim, eu vou falar, não corri, eu vou correr esse ano, em maio, mas vou falar o que me disseram. E eu não quero que ninguém fique, nenhum gaúcho fique bravo comigo. Né? É. Mas me falaram que é uma prova, assim, que do ponto de vista de beleza e tal, não é uma coisa comparável a outras provas. Por exemplo, a do Rio de Janeiro. Então eu acho Uhum. que todo mundo, que ele falou assim, um amigo que eu conversei semana passada com ele sobre isso, falou assim, cara, o bom de Porto Alegre é que todo mundo tá lá pra performance. Sim. Então, assim, ele falou, cara, todo mundo sério, todo mundo focado. Focada. Então, assim, é outra experiência, né? E não é que é melhor ou pior, é diferente. Então, talvez, eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo e fala assim, pô, mas eu não quero correr Porto Alegre, eu quero correr Rio. Eu vou entrar no Uhum. sorteio. Então, assim, eu acho que. Aí eu vou falar uma coisa aqui que acho que quem é ouvinte mais assíduo já vai lembrar que. Eu vou falar assim: olha, a encontrar uma alternativa no Brasil para a Maratona do Rio em termos de beleza, sinto muito, mas acho que você não vai encontrar. Assim, então, Complicado. embora o Murilo tenha falado de planos B, eu acho que plano B para a beleza do Rio de Janeiro eu desconheço. Talvez de um jeito completamente diferente. Eu estava até olhando aqui, por coincidência, ontem isso, quando que é a Maratona de Veneza. Talvez uma beleza totalmente diferente, mas para mim Uhum. ficam aí, acho que são as 2 cidades que eu considero mais bonitas que eu já conheci. Talvez seja uma que de beleza bata de frente. Aí tem algumas bonitas também na África do Sul, que eu já ouvi falar, Uhum. Uhum. mas pro Rio acho que no Brasil vai ser difícil, assim. E nada contra, eu adoro o Brasil, acho que o nosso país é lindo. E acho Não, que mas o a beleza legal do do Rio nosso país é justamente o quanto
a gente tem paisagens diferentes e belezas diferentes dentro de umas culturas diferentes, gastronomias diferentes, que assim, né, você encontra um gringo e fala assim, o que é comida brasileira? É o churrasco, é a feijoada, é a moqueca, né? Quanta coisa boa, é o baião de dois. Nossa, tô perto da hora do almoço, eu tô me maltratando, hein? Então assim, Em cada estado é uma cultura cara, gastronômica totalmente distinta, é né? Não uma tem cultura comparação. gastronômica totalmente distinta e eu sei quem é do norte, eu conheço pouco, eu comi uma vez só a comida do norte, inclusive eu adorei. Assim, você vai falar assim, essa é a característica do nosso país, então pelo amor de Deus, mas eu acho que em termos de beleza natural e beleza de prova, eu não estou me inscrevendo nos sorteios, mas eu tenho muita vontade de correr a do Rio. É E isso. sobre Mas os se você sorteios, acho que é uma tendência Mas no se Murilo. tentar e não conseguir, aí tem esses planos B, né? Eu também acho, André, é uma tendência, assim como São Florianópolis é Silvestre, bonito? né? Você A gente achou bonito? gravou. Que eu sei que Floripa Sim, é um lugar assim, bonito. Aliás, com certeza é a cidade fora de São Paulo que eu sim. mais fui na minha vida, porque minha família, em grande parte, é de lá. Uhum, Mas o que sim. você achou? A maratona de Floripa, André, metade dela é muito bonita, metade não tem graça nenhuma, porque metade é numa parte do continente ainda, ou já não, é uma parte da ilha, mas uma parte virada para o continente, é uma avenida assim, virada para a parte continental de Florianópolis, muito bonita, você enxerga lá a água, não sei o que lá, e a avenida é muito bonita, é legal, ponto, tá? Não é igual ao Rio. E uma outra parte é numa metade da prova, é numa rodovia no meio da ilha de Florianópolis, que não tem praia, não tem água, não tem lago, não tem nada. É literalmente você correndo numa rodovia, assim. Então, Entendi. É, não é tão bela nesse aspecto. Você passa pela ponte Hercílio Luz, que é bacana, é bonita, mas para por aí, né? De beleza não se compara. O que é legal é que você vai ficar provavelmente alguns dias em Florianópolis, que eu acho que é uma cidade maravilhosa. isso aí. Bom, Murilo, ficou faltando 2 aqui, a gente estourou totalmente o tempo. Fica para a próxima. A gente vai fazer Perfeito. um próximo. Eu acho que o que a gente pode. Uma sugestão aqui para a próxima, a gente trazer exatamente, selecionar alguns comentários. Né? A gente comentou os Reels, né? Comentar os Tá? comentários mesmo, acho que pode ser até mais interessante para a próxima. Se você que chegou até aqui, comenta aqui o que você achou desse modelo. Achou legal, o que a gente continue fazendo. Não gostou? Não quer que mais que a gente faça? Pode comentar também, não tem problema. E é isso. Valeu, Murilo. Muito obrigado. Valeu, André. Até a próxima. Boa. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar comentando os nossos reels no Instagram. E nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até.